debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:03 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e também faça perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o promotor de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Liviano, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Giovanni, Wagner, Mariana. Um prazer, uma honra estar com vocês aqui, que a gente possa ter a nossa jornada aqui produtiva de debates e disseminação de informações importantes para a sociedade. Também conosco, aqui à minha esquerda, o advogado Dr. Giovanni Saavedra, doutor em compliance. Dr. Giovanni, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Espero que seja um ótimo debate. Agora aqui à minha direita, a jornalista Mariana Barbosa. Ela é repórter do Brasil Journal. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, bom dia a todos. E fechando a nossa mesa, o engenheiro Wagner Giovannini, diretor sócio ou sócio-diretor da Compliance Total. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos que estão aqui na mesa e boa tarde a todos os ouvintes também. Prazer estar com vocês. Vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje. O subprocurador do Ministério Público Federal, Augusto Aras, o favorito para ser o próximo chefe do Ministério Público Federal, tem um histórico de defesa dos valores democráticos, o que contrasta com o ideário de Jair Bolsonaro. Aras já mencionou um slogan da campanha de Lula e diz que a direita radical se aproveitava de uma crescente doutrina do medo para fazer valer a opressão contra os mais pobres e a supressão de direitos e garantias sociais. Liviano, essa indicação desse nome, Augusto Aras, para a substituição da procuradora Raquel Dodge, qual é a sua avaliação aqui? Ele aponta para a esquerda, de alguma maneira, ou não, quando já se utilizou desta campanha aqui, desse slogan da campanha do ex-presidente Lula? Bom, Mauro, em primeiro lugar, ele não foi indicado a nada, né? Por enquanto, a única condição do Augusto Aras foi a condição de que, como membro do Ministério Público Federal, não fez como os demais, em que se inscreveu para concorrer à lista tríplice, né? Foi a maior eleição da história, a eleição em que nós tivemos o maior número de procuradores tramando, tecendo um debate interno com os demais procuradores. Esses 10 nomes foram apresentados e 3 deles foram os mais votados, e assim se construiu a lista tríplice. Então, Augusto Aras não se submeteu ao debate interno, assim como Raquel Dodge não se submeteu ao debate interno. Fazem parte do grupo de procuradores que tentam obter a nomeação nos bastidores sem se submeter ao devido debate, né? Isso que está sendo colocado aqui nos mostra que Augusto Aras, no passado, quando havia à frente do Poder Executivo Federal o grupo petista, ele também procurava abrir o seu espaço, né? E agora, o governo Bolsonaro, ele tenta também obter a sua nomeação. Está se aproximando o momento dessa definição por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem nas mãos um assunto delicadíssimo, de extrema importância para a sociedade, porque o Procurador-Geral da República, é sempre bom lembrar os ouvintes, quem está nos vendo, assistindo, é aquele detentor da caneta
que investiga e processa o presidente da República, os senadores da República, os deputados federais. Portanto, se trata de alguém que exerce uma função de extremo relevo para a nação. É o chefe do Ministério Público Federal. E o próprio governo Jair Bolsonaro será alvo da fiscalização deste escolhido. Portanto, o fiscalizado está escolhendo o fiscal. Quando ele escolhe um dos 3 da lista, ele protege o próprio governo. Né? Ele imuniza o próprio governo, por quê? Porque ele respeita a independência do Ministério Público e não escolhe, sob medida, um nome que não foi ratificado pelo Ministério Público. Né? Ele respeita a independência, ele respeita a essência democrática e ele se blinda. Portanto, é muito importante que o presidente Bolsonaro escolha dentre os 3 da lista, para proteger o próprio governo, para respeitar a independência do Ministério Público. Então, espero que este bom senso prevaleça. Né? Muitas coisas importantes, como, por exemplo, o futuro da Lava Jato, depende do futuro do futuro chefe do Ministério Público Federal. Tem que ter respaldo, tem que ter apoio, tem que continuar fazendo o seu trabalho independente e corajoso. Né? Eu falei em indicação, na verdade, o Augusto Aras é o chamado aquele que corre por fora. É esse o entendimento. Agora, caso o presidente Bolsonaro venha a escolher o Augusto Aras, o nome dele passa por sabatina no Senado. Corre o risco de não passar, não ser aprovado lá. O nome dele passa por sabatina no Senado, e aí nós temos a ideia prevista na Constituição de separação dos poderes. Né? O presidente indica e o Senado faz a sabatina e pode recusar esta indicação. Né? Então, assim que temos aí a composição das forças em relação a este assunto. Agora, eu disse e reitero, espero que a escolha recaia sobre membro da lista. É público e notório que vários membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público do país estão repudiando escolhas fora da lista. Todas as forças-tarefa pediram que a escolha recaia sobre o nome da lista. Pessoas respeitáveis da sociedade civil e organizações estão pugnando pela escolha da lista. A lista não é formal, não é uma eleição formal, é uma indicação, mas é uma indicação que vem ratificada pelos pares. Né? E isso é uma maneira de proteger, de blindar o governo de insinuações, de ilações, que o sujeito foi escolhido sob medida para proteger o próprio governo. Giovanni, qual a sua expectativa em relação a essa escolha? Como destacou o Roberto Liviano, ele espera que a escolha recaia sobre os nomes da lista tríplice, cujo mais votado é o Mário Bonsalha. Qual que é a sua avaliação, caso isso não ocorra? Então, a gente trabalha com compliance, governança, e acho que a orientação mais adequada é, até por uma questão de legitimidade, digamos, o Procurador-Geral da República, ele não se impõe somente pela força, né, mas ele precisa ter também o reconhecimento dos demais colegas, né? E eu acho que isso facilita o trabalho, inclusive. E a independência para fiscalizar o que tem que ser fiscalizado. E, de novo, né, o que já foi falado, o presidente tentando achar uma maneira diferente do que normalmente se faz para indicar, dá a entender que tem um interesse diferente por trás. Então passa uma imagem negativa para ele, né? E quando a gente escolhe alguém que foi escolhido pelos pares, a gente dá a entender que a gente não está preocupado com a pessoa em si, se ela vai estar do nosso lado ou não, mas a gente dá a entender que a gente quer ter alguém competente. E eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar quando a gente está no governo. Porque independente de quem votou na gente, tem um momento da eleição, mas tem um momento posterior que as pessoas precisam continuar acreditando que a gente vai fazer o certo, né? Mariana, qual a sua expectativa? Eu me pergunto se o presidente Jair Bolsonaro vai manter esse interesse. Quer dizer, está se dizendo que o Bolsonaro tem a preferência pelo Aras, e eu me pergunto, será que ele vai manter essa preferência com essas revelações do pensamento desse vídeo? Será que ele tinha conhecimento desse vídeo? Ou será que o Aras mudou de opinião? Porque a gente tem um exemplo de um ministro de Estado que também, no tempo da Dilma, elogiava a Dilma, que é o ministro Ernesto, e depois vestiu ali
enfim, o personagem do antiglobalista, enfim. Então, eu não sei até que ponto se o Aras hoje é um bolsonarista desde criancinha, ou se o presidente vai manter esse nome, se ele ainda pensa como ele pensava em 2016. Né? Acho que não tem nada muito definido ainda, né? Acho que tem muitas variáveis aí para a gente Wagner. considerar. Bom, eu acho que primeiro, né, um cargo dessa magnitude, né, espera-se uma pessoa que vá fazer o seu trabalho independentemente de qualquer ideologia ou é de direita ou é de esquerda. Todos nós, como indivíduos e cidadãos, nós podemos ter as nossas convicções, né, políticas, religiosas, etc. Mas um cargo desse, a pessoa precisa estar isenta dessas ideias para poder exercer bem o seu papel. Não é porque uma pessoa é de um lado X ou de um lado Y que ele vai favorecer ou desfavorecer aquela pessoa, né? E eu vejo até nessa notícia, né, a gente tem visto bastante o uso da palavra valores democráticos, né? Dá a impressão que valores democráticos é para quem é de esquerda, né? Democracia não tem nada a ver se é de esquerda ou de direita. Radicalismo não é bom de jeito nenhum, né? E eu espero, de fato, que o presidente, na hora de fazer a sua escolha, né? E dificilmente o Senado vai falar que o presidente escolhe e o Senado vai contra. Isso dificilmente vai acontecer. O que o presidente escolher vai acabar passando. Eu espero que o presidente realmente escolha uma pessoa que ele acredite que de fato vai ser isento na hora de tomar as suas decisões, né? E essa questão de utilizar as indicações do Ministério Público seria uma boa prática, né? Porque exatamente como foi falado, a questão de ele não transparecer que ele está pegando alguém para poder favorecê-lo no futuro, né? Então, poxa, tem gente pensando, tem gente, o Ministério Público como instituição, que é extremamente reconhecida, né, como instituição, está dando para ele as indicações de quais são os melhores nomes para aquele cargo. Por que não utilizar isso? O que está por trás disso? Isso pode trazer, sem dúvida nenhuma, consequência até de imagem, né, para ele perante a opinião pública toda. Né? Viviano, desde quando nós não temos um Procurador-Geral da República de fora da lista tríplice do Ministério Público Federal? Olha, pelo menos nos últimos 20 anos, os escolhidos foram da lista, e normalmente o primeiro da lista. Né? A primeira escolha fora da lista, aliás, que não foi a primeira da lista, foi Raquel Dodge, que ficou em segundo lugar. Né? Então, nos últimos 20 anos, desde que foi, na verdade, instituída esta prática, então, desde a origem da lista, né, em que é uma consulta feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República, tem se respeitado essa indicação. É importante salientar, Mauro, que nem sempre nós tivemos essa questão colocada constitucionalmente do jeito que é hoje. Hoje a Constituição exige que o Procurador-Geral da República seja membro do Ministério Público Federal. Antes da Constituição de 88, nem precisava integrar a instituição. Né? Então nós estamos vivendo 30 anos de uma época, de um tempo em que se exige essa condição. E nos últimos 20 anos a ANPR tem feito as consultas e tem se nomeado normalmente o mais votado. Né? Raquel Dodge foi a exceção, que foi a segunda mais votada. Portanto, sempre foi assim. Né? Antes disto, a escolha era feita livremente. Nem a recondução de Raquel Dodge não poderia ser considerado? O importante é a própria lista tríplice. Veja só, Mauro, é importante ter bastante clareza sobre isto. O que significa ser candidato, estar na lista? Significa o seguinte: respeitar um pacto feito dentro da instituição, submeter-se com humildade ao julgamento dos pares, debater internamente o futuro do Ministério Público, tá certo? Ou seja, respeitar um pacto entre todos. Raquel é a Procuradora-Geral e não respeitou o pacto. Não se candidatou, não debateu, não foi. Aí você fica pensando, mas por que não se candidatou? Com medo, talvez, de ser a menos votada? Né? Com medo de estar fora da lista? Né? Quem vai exercer essa função não pode ter medo. Você tem que ter coragem.
Você tem que ter respeito democrático. Então eu acho que esses 10, e foi o maior número da história, respeitaram o pacto, né? Se submeteram àquilo que a instituição estabeleceu como um elemento importante para esta escolha, né? Então quem não se submeteu, penso que não é nada razoável que seja escolhido, porque isso agride a independência, isso agride os ditames democráticos, isso desrespeita o interesse da sociedade. A deputada federal Carla Zambelli protocolou ontem no Diretório Nacional do PSL uma representação que pede a expulsão do colega de partido Alexandre Frota. Ela argumenta que Frota foi infiel ao partido ao registrar abstenção e não votar pela reforma da Previdência no segundo turno. O deputado tem criticado diretamente o presidente Jair Bolsonaro e afirmou em entrevista que se arrependeu de tê-lo apoiado. Disse ainda que o governo merecia nota 4. Roberto Liviano, o que simboliza isso? Um deputado fiel escudeiro, né, do Planalto, que tinha votado a favor da reforma da Previdência no primeiro turno, falou da importância disso para lá e para cá, e se absteve no segundo turno dessa votação. Olha, eu acho que aqui a gente precisa ter um olhar para a floresta toda, né? Nós temos hoje, depois que já produziu efeitos a reforma política com a cláusula de barreira, nós diminuímos de 35 para 33 partidos, há uma possibilidade de haver uma redução ainda maior. Agora, o fato é o seguinte, temos 33 partidos políticos no Brasil. É possível termos 33 ideologias? Impossível. Né? O normal seria que nós tivéssemos 6, 8 partidos, né? Esse seria o razoável. Nós temos 33 partidos e, infelizmente, nos últimos tempos, eles existem como um aglomerado de pessoas que cria marketing e postula sua fatia no fundo partidário. Não há coerência, se dá legenda fichas sujas, não se presta contas, não se define critério para distribuir os recursos do fundo eleitoral. Na última eleição, foi distribuído um valor 10 vezes maior para candidatos à reeleição. Portanto, os partidos políticos, no Brasil, estão abaixo do fundo do poço, porque não respeitam regras éticas, né? Não tem absoluto respeito pela sociedade. Não há democracia intrapartidária, você tem coronéis que se eternizam no poder. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque não há moral para o partido punir. No momento que ele age desta maneira, ele se deslegitima. Qual é a coerência? Que fidelidade? Né? Eu não tenho tanto a questão do mérito, seguiu, não seguiu, mas antes de mais nada, os partidos precisam instituir e seguir e respeitar e se obrigar com programas de integridade partidária. Eles têm que prestar contas, eles têm que ser honestos, têm que ser éticos. Depois que eles fizerem esta base, aí pode-se pensar nisso. Né? Agora, perseguição a parlamentares, como foi o caso de Tabata Amaral, como foi o caso dos outros do PDT, do PSB, tem moral para fazer isso? Existe coerência, né, para fazer isso? E veja, é interessante colocar o seguinte, não sei se haverá essa punição, porque se o parlamentar ele deixa de estar ligado ao partido, o partido perde uma cadeira, né, porque ele poderá ir para outro. O mandato não volta para o partido, o mandato é dele. Ele fica sem partido e ele vai fortalecer outras legendas. Então, uma coisa é o que se coloca e vamos ver na prática o que acontece. Né? Então, os partidos, antes de mais nada, precisam dar um passo em direção à integridade. Depois que eles se comportarem de maneira digna, não derem legenda ficha suja, prestarem contas, serem democráticos, serem transparentes, aí podemos imaginar a hipótese deles punirem alguém. Porque para punir tem que ter autoridade moral para isso. E eu não vejo hoje nos partidos políticos no Brasil nenhuma gota de integridade moral para punir quem quer que seja. Essa questão da integridade e compliance, a gente vai falar ainda um pouquinho mais à frente no programa. Antes disso, a sua opinião, Wagner, sobre essa questão da expulsão de... Olha, eu concordo integralmente com o que o Roberto falou, né? E isso não é um partido, são todos, né? Inclusive, quando a gente for falar nessa pauta da integridade, a gente vai ver que existem movimentos, né? Vamos criar um mecanismo de integridade nos partidos, mas isso tem que ser de verdade, né? Não adianta criar um código de conduta para colocar na parede. Tabuletinha, né? Isso, olha que bonito o código de conduta, check in the box, né? Fizemos a nossa tarefa, não é nada disso, né? Precisa, de fato,
Primeiro é o espírito de colocar os interesses da coletividade na frente dos seus próprios interesses, né? Que isso que a gente não vê na maioria dos casos. Então, a hora que o partido, de fato, fizer algo estruturado, bem definido mesmo, para trazer o benefício para a sociedade, fazer o certo de verdade, a partir daí sim a gente começa a dar os primeiros passos para que ele possa ter moral para fazer uma coisa dessa. Onde já se viu um deputado que dá uma nota 4, ele vai ser punido porque ele deu a nota 4 para o governo? Pode ser a opinião dele, né? E tem mais, né? Qual é a opinião do partido como um todo? O partido acha que está tudo 100%? Criticar não é ofensa, né? Criticar uma coisa de uma determinada situação, olha, eu concordo com isso, não concordo com isso não tem problema. Está no âmbito das ideias. Sim, o problema é você se desviar da moral, desviar da ética e depois, por um ato diferente do seu pensamento, querer colocar uma punição em alguém, né? E essa questão da quantidade de partidos no Brasil é uma coisa absurda, né? Realmente é uma coisa absurda, né? Isso nos leva a uma série de problemas que nós temos hoje, e esse é um dos problemas, né? Não o único. Mariana. Eu acho que nesse caso, o Alexandre Frota está pedindo para ser expulso, né? Porque, eu acho que o Alexandre Frota está pedindo para ser expulso. Eu acho que desde o início do governo, ele passou ele virou um interlocutor de artistas intelectuais que desde o começo de janeiro viram no Alexandre Frota uma pessoa que seria mais aberta ao diálogo dentro do PSL, do governo. Então, os artistas encontraram nele essa pessoa e eu acho que ele abraçou a causa. Ele foi aos poucos se distanciando. Ele publicou um artigo até no Brasil Journal esses dias atacando a escolha do Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington. Ele tem feito sucessivamente ataques, ou, enfim, tornado públicas as divergências dele com o governo. Só que ele é melhor, se ele sai, ele perde o mandato, não é isso? Não. Se ele sai... O partido perde a cadeira. Ele fica sem mandato. Se ele pede para sair Ele fica sem mandato. Algum partido vai ganhar mais um deputado. Não, mas se ele pede para sair... Não, interessa a ele ser expulso. Uhum. Se ele pede para sair... exatamente. Ele não pode pedir para sair, exatamente. Ele não pode pedir para sair. Isso. Então, se ele quer se distanciar... Ele está forçando a Ele expulsão. está forçando a sua expulsão. Eu acho que essa decisão dele se abster da reforma da Previdência claramente... Daqui a pouco ele vai botar um O no meio do PSL. Como o mecanismo está errado, né? Assim, se você olhar, né, a pessoa quer sair, ele não pode sair porque senão ele perde, então ele não sai. Aí o partido não expulsa porque perde a cadeira. É um jogo ele faz de conta, né? Me engana E a palavra-chave aqui é infiel. Mas ele está pedindo para ser expulso. Claro, a palavra-chave aqui é infiel, né? O partido é fiel a quê? Qual é a visão de país deste partido? Como ele vê o Brasil? Qual é a visão no plano econômico, social, político? Você não tem coerência. Os partidos não têm visão de país. Exatamente. Esse conceito do fiel, o deputado, por que ele é sempre obrigado, é o tal do voto de manada, né? Ele sempre é obrigado a votar todo mundo do mesmo jeito, independentemente da convicção que ele venha a ter sobre aquele tema. Isso também passa por uma necessidade de mudança numa reforma política. Veja, esse é o jogo que interessa aos partidos. Né? Então, tem a história do fechamento de questão, né? Então você concentra o poder na figura do líder. Né? Do ponto de vista democrático, isso não é interessante. Os parlamentares têm prerrogativas e liberdade de voto, tem que ter. Né? Eu vejo nos partidos uma grande arrogância, uma grande dose de prepotência. Parece que eles vivem em outro mundo. Né? Você veja, tivemos eleições aí em que José Riva, do Mato Grosso, recebeu legenda para ser candidato a governador com mais de 100 ações de improbidade. Mais de 10 confirmadas em segundo grau. Qual é o nome que se dá ao ato do partido que concede legenda? Você não pode chamar isso de ilegalidade, porque isso é muito brando, né? Isso é canalice, porque a ficha dele não é suja, é imunda. Né? Então qual é o nome que você dá para o ato do partido que dá legenda para um ficha imunda? É uma visão de que o partido está à margem da lei. Por exemplo, na questão das mulheres.
eles não fomentam candidaturas de mulheres. A lei prevê multa. O que eles fazem? Não só não pagam a multa, como aprovam uma lei anistiando as multas. Né? Então, eles estão à margem da lei. É um mundo à parte. Partidos acham que são entes que não se submetem ao império da lei. Este é o ponto. Então, fiel a quê? Giovanni, sua impressão pessoal sobre esse episódio do Alexandre Frota, deputado? Então, tem muita coisa errada nessa situação. Então, é difícil de avaliar por partes. Eu só queria fazer um comentário de um período que eu passei na Alemanha, 5 anos para fazer meu doutorado, e eu acompanhei com muita alegria, assim, as eleições lá, né? E me chamou demais a atenção um episódio que eu só vou contar para dar minha opinião sobre isso aqui, que tinha um partido, o Partido Liberal, que nunca tinha historicamente tido muitos votos, mas naquela eleição que eu estava lá teve muitos votos, e para compor maioria eles teriam que conversar com eles, e veio o partido de esquerda, tradicionalmente, tentar conversar com eles. Eles teriam cargos, eles teriam poder, eles teriam tudo, e eles chamaram a imprensa para dizer que eles não iriam fazer esse acordo porque eles estariam traindo os seus eleitores, porque eles defendem valores liberais, e numa coalizão assim eles não poderiam implantar a sua ideia. Então ele estava renunciando fizeram proposta de ele assumir o Ministério do Turismo, do não sei o quê, porque para ele isso não era relevante. O relevante é que ele tem um projeto de governo que ele quer implantar. Isso a gente não tem no Brasil, isso me faz falta. Então eu fico com dificuldade de avaliar, porque ele foi infiel aqui, né? Foi infiel a uma decisão aleatória de um partido. Não é que tem um projeto de governo por trás, que então todos estão engajados para lutar, implantar, e aí ele foi lá e foi a pessoa fora da curva. Ele simplesmente, ao que dá a entender, às vezes olhando a televisão, parece que é uma briguinha de um com o outro, de coisas pessoais. Então, a política no Brasil é muito pessoalizada. Isso, para mim, é muito difícil. Eu adoraria ter um partido assim que tivesse um projeto de governo no qual eu acreditasse, mas qual partido hoje a gente tem que fazer isso, né? Muito interessante esse desenho que o Giovanni traz, porque a Alemanha ela tem exemplos muito interessantes. Por exemplo, lá, os ministros da Suprema Corte têm mandato. Né? Isso que ele descreveu se chama coerência, né? Se chama civilidade, se chama governança ética. Né? Na Alemanha, existem algumas cidades pequenas do interior que foram abolidos os cargos de poder legislativo municipal. Os cidadãos deliberam por aplicativo sobre os assuntos do seu interesse. Né? Na Alemanha, você tem recall de mandato. O indivíduo foi mal, o mandato é retomado. Né? Então, nós precisamos aprender muito com a Alemanha. Né? São exemplos interessantes que devem gerar reflexão. Isso tem a ver com a politização da sociedade, né? A sociedade politizada, entendendo o real sentido da política, é que vai fazer o seu papel, né? Vamos passar para o próximo tema. Em seu blog no Estadão, o economista Cláudio Considera mostra que os planos de saúde individuais tiveram reajuste de 7,35% e os coletivos de 20% este ano, diante de uma inflação anual de 3,75% pelo IPCA, e que recorrer à justiça tem sido a única saída de milhões de consumidores. Segundo o economista, a judicialização só tende a aumentar se a ANS não agir nessa questão. Resta a agência cumprir o seu papel. Palavras aqui do economista Cláudio Considera. Resta a ANS cumprir o seu papel, né, Giovanni? Isso eu estava já me coçando aqui, porque vem um tema. Eu estou aqui até. A gente advoga para a Braille, a gente tem um trabalho intenso com eles, e também como professor na universidade, professor do Mackenzie, a gente tem pesquisa nessas. A judicialização da saúde é um problema grave, né? De novo, só queria fazer uma comparação com a Alemanha, que é bem diferente daqui. Se eu lá na Alemanha quero fazer um tratamento, eu preciso de um medicamento que não está na lista, e eu tento entrar na justiça, o pessoal nem analisa o processo, porque é um pedido juridicamente impossível, porque não está na lista, não tem orçamento. Eles vão te perguntar, mas de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar isso? Né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma certa ilusão que quando o juiz decide, tem uma caixa de dinheiro infinita em algum lugar, da qual o juiz tira dinheiro e vai pagando o tratamento. Então a questão toda, a gente não tem uma política de saúde. E aí a gente acaba tendo distorções com a máfia das próteses. A judicialização da saúde gerou a máfia das próteses.
E as pessoas não entendem essa relação, é muito simples. As pessoas se deram conta, lá uma pessoa que fornece produtos se deu conta, o médico é que decide. Eu tenho 3 pessoas, ele vai indicar 3 produtos, etc. Se eu conseguir fazer um acordo com ele, com o escritório, eu consigo aumentar esse valor, porque se tiver uma liminar do juiz, o hospital vai ser obrigado a pagar. Então ele aumenta o valor. Isso é ruim para todo mundo, é ruim para o distribuidor, é ruim para o hospital, é ruim para o cidadão, é ruim para todo mundo. Então, a gente tem um problema na saúde que é naturalmente mais grave do que os planos de saúde estão dizendo aqui. A gente precisa ter um pouquinho mais de estrutura na saúde como um todo, porque a gente tem financiamentos indiretos. O hospital não consegue pagar suas contas sozinho, porque o valor que são pagos para ele não dá conta. O médico não consegue ter uma remuneração adequada, porque o que ele é pago pelo plano de saúde não é suficiente. O distribuidor está ali com aquele peso de que todo o sistema está querendo que ele financie os distorções, e ele está dizendo, não, eu quero fazer compliance. Então, se não houver uma discussão, e aqui eu acho que a ANS tem de fato um papel bem importante. A gente fez um evento da Bride recentemente, a gente falou para os representantes da ANS, por que vocês não exigem um programa de compliance de todo mundo? Por que os planos, a gente falou para o pessoal da FENA Saúde, por que vocês não exigem de todos os distribuidores programa de compliance? Isso vai ajudar todo o sistema, porque senão a gente tem lá os nossos associados da Bride que estão tentando fazer a coisa certa e tem todos os seus concorrentes que estão fazendo errado e o sistema está estimulando. Então, o problema do aumento do plano de saúde não é só a judicialização da saúde, mas é um ponto relevante. Então, a gente precisa repensar isso como um todo. A ANS, de fato, poderia ter um papel um pouquinho mais importante nesse sentido, e a judicialização da saúde é ruim mesmo. Mas o que o juiz faz lá? Existem quantas ações hoje nessa área, em todo o país? Tem ideia? Absurdas. Eu não sei agora o número, eu não tenho mais o número exato, mas é um percentual relevante do faturamento da área da saúde vai só para pagamento de liminares, né? Eu queria só fazer um comentário, pegando um gancho sobre o que Giovanni falou, em relação à ANS. Num determinado momento da nossa história, né, há mais de 20 anos atrás, criaram-se as agências reguladoras. Do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de conceito de Estado, foi uma decisão correta, né? As agências têm papéis importantes para desempenhar no nosso sistema democrático. No entanto, o que vem acontecendo ao longo do tempo? Isso vai se desbotando, isso vai se enfraquecendo. E você vê as agências nacionais não cumprindo o papel que é proteger a sociedade. Eles não devem ser instrumentos de empresas, eles não devem ser instrumentos de governos. O compromisso que uma agência reguladora tem é com o interesse maior do país, né? Por que esse compromisso não tem sido atendido? Porque o olhar não está sendo para o consumidor, e sim para as empresas. Isso é uma questão muito complicada e profunda de ciência política, né? O perfil das pessoas que dirigem as agências, a maneira como ela se comporta, não tem sido uma forma de realmente proteger o cidadão, né? Então, você vê uma perda de identidade, uma fragilização do cumprimento desse papel das agências. Eu não falo só da saúde. No mundo da aviação civil, no mundo das telecomunicações, em todos os planos. Isso aqui não pode se burocratizar, isso aqui não pode ser aparelhado, isso aqui não pode ser equipamento a serviço daquele que de ocasião ocupa o poder, e não pode ser instrumento que trabalha para beneficiar e proteger interesses empresariais. Isso é uma violação ética profunda, né? Então, em situações como essa, você vê que falta o exercício correto, pleno, verdadeiro e efetivo das agências. Giovanni. Eu só queria chamar a atenção para um estudo que o CNJ pediu para ser desenvolvido, foi desenvolvido pelo INSPER, e os números objetivos são de 2008 a 2017 aumentou em 130% os processos da área da saúde, com pedida de liminar. A gente tem uma média de 35 casos para cada 100 mil habitantes em São Paulo, uma média de 36 casos para 100 mil habitantes em geral,
e nos estados como Mato Grosso do Sul, Ceará e Rio Grande do Sul, essa média sobe bastante, né? Então, a gente tem as tabelas, o pessoal quiser olhar depois, mas é um valor absurdo, a gente pode depois fazer o cálculo. Não tem como o orçamento dar conta. Só para dar um último exemplo, na Alemanha, quando a gente quer fazer alguma coisa que foge, tem que ter um estudo de impacto orçamentário. Eu não estou querendo dizer que a Alemanha é melhor que o Brasil, só estou dando alguns exemplos. Eu sinto, às vezes, falta de a gente ter a possibilidade de, por exemplo, o Ministério Público, defende isso na minha dissertação de mestrado. Por que o Ministério Público e a Defensoria Pública, ao invés de fazer ação por cidadão, se a gente entende que o orçamento não é adequado, por que eles não podem fazer uma ação coletiva, enfim, uma ação civil pública, contra o Estado para que ele destine um determinado percentual do faturamento para isso, né? Agora, individualmente, a gente destrói o sistema. Wagner. E tem um aspecto aqui também no segmento da saúde, né, que é um segmento extremamente vulnerável a fraudes, né, a condutas assim completamente distorcidas do ponto de vista ético, né, envolvendo diversos atores aqui. Então, o que o Saavedra comentou aí a respeito de por que não se exigem mecanismos de integridade e compliance para todos os atores desse processo, né? A ANS começou, ela lançou agora recentemente aí a resolução 443 para as empresas que atuam no planos de saúde, exigindo, né, que as empresas montem o seu mecanismo. É um primeiro passo, sem dúvida, mas ainda é pequeno, né? Porque não são só os planos de saúde. Nós temos o fabricante, nós temos o distribuidor, nós temos os hospitais, nós temos os médicos, nós temos as clínicas, nós temos assim uma questão de falta de ética gigantesca nesse segmento. Obviamente não são todos, claro, né? De repente até uma minoria que faz, mas essas questões de falta de verdade, da falta da ética e integridade afeta diretamente os custos aí de tudo da saúde do Brasil, né? O Wagner, é a impressão que se tem, o cidadão médio, comum, quer dizer, esses aumentos aqui, 20% este ano nos planos coletivos, por uma inflação de 3,75%, quer dizer, tudo isso se deve à judicialização, que o que os planos dizem, falam da sinistralidade, falam do envelhecimento da população, a mudança de faixa etária também, então, tudo isso é bem nebuloso. Eu acho que tem, assim, não existe uma razão única, não é só a judicialização, tem uma série de coisas, mas, assim, eu puxei a questão, né, até para onde eu conheço bem, que é a questão do compliance, da ética e tal, é uma parcela extremamente significativa. Extremamente significativa. Quando você entra a fundo em qualquer uma dessas áreas, e qualquer uma do segmento inteiro da saúde, se você entrar e você começar a ver como que as fraudes acontecem e quanto isso custa, são coisas assim astronômicas. Eu vi uma especialista falando num congresso, só de planos de saúde detectaram 17 bilhões de reais em fraudes no ano, acho que de 2017. Foram identificadas as fraudes, só no segmento da saúde. Só na parte relacionada a planos de saúde. Então, é um negócio gigantesco. Se você pegar e falar assim, 17, a gente se perde, né, na quantidade de zeros, né? 17 bilhões, se você dividir pela quantidade de pessoas que têm seguro, quanto que significa isso em reais para cada pessoa? Só isso. Significa bastante. Significa bastante. Então, essa parte é uma parte extremamente sensível. As agências reguladoras devem sim fazer um papel muito mais do que simplesmente, vamos colocar uma resolução. Tem que ser muito mais dura, né, do que está sendo. Tá? Mariana. Um comentário sobre a questão das agências reguladoras. Eu acho que sim, as agências têm que zelar pelo interesse do consumidor, mas eu acho que na verdade, elas têm que arbitrar entre o interesse do consumidor e a viabilidade do negócio. Também não adianta só criar milhões de regras que vão onerar e fazer com que o setor fique menos competitivo e que, no final, isso vai ser ruim para o consumidor, né? No final, vai encarecer. Então, às vezes, você tem, acho que na aviação, é muito
claro isso, você tem todo mundo quer bagagem de graça, tudo mais, e as empresas contra, quer dizer, quanto mais você regula a prestação daquele serviço e torna obrigatório, tudo isso, no final vai resumir, vai se traduzir em passagens mais caras, né? Então, eu acho que o papel é equilibrar esses interesses, porque, às vezes, o interesse do consumidor não é o que é óbvio, o que o consumidor... Claro que o consumidor quer mais barato, que sempre, né? Então, mas, às vezes, você regular demais um setor, você acaba... no final, levando a um produto mais caro, né? Eu acho que essa questão que a Mariana colocou é perfeita. Funcionar como mediador disso, procurar o caminho da paz, cumprir esse papel, mas sem vestir a camisa do Estado, ou vestir a camisa da empresa. Lógico, nós temos que olhar o lado da empresa, tem que olhar o lado do emprego, tem que ter responsabilidade social e econômica, mas não pode ficar uma coisa pensa, né? Tem que ter essa visão maior, né? Mas eu acho que no caso da saúde, essa questão da compliance é fundamental, né? Porque no final é o consumidor que vai sempre pagar e quando a gente e se a gente for falar assim, quando a gente começa a olhar os exemplos que acontecem aos montes da saúde, a gente fica horrorizado. A gente que atua nisso, você conhece bem aí o segmento. Você pega os exemplos de fraudes, como que elas acontecem, fala, não acredito que acontece isso, mas assim acontece aos montes, em todos os pacotes. Por isso, a agência deveria também, além de fazer esse papel, ser um pouco mais dura, sabe? Empresa, você não pode... tem uma lei para ser seguida. Isso. Essa lei tem que ser seguida e ponto. Não pode ter abusividade. Claro, ninguém está querendo matar ninguém, mas escuta, mas também você negligenciar tudo e ficar por isso mesmo... E nem ser chapa branca, né? Claro. Né? O subprocurador-geral da República, Antônio Fonseca, defendeu ontem, no primeiro Congresso Nacional de Compliance Eleitoral Partidário, que os partidos políticos devem estabelecer programas efetivos de integridade fundamentados nas duas características de seu escopo constitucional: viabilizar o exercício do poder e satisfazer os anseios sociais. Ele avalia que a medida não afronta a autonomia partidária e sim fortalece a credibilidade dos partidos. Agora sim, esse tema, Leviano... Eles devem ter tido muito assunto para discutir. Sem dúvida. Eu penso que deveria haver um ano de discussões para começar a falar em compliance eleitoral partidário, porque no Brasil não se sabe o que é compromisso com integridade, né? Nós temos aqui na mesa 2 super especialistas no assunto, eu acho que a opinião deles é mais importante sobre isso, mas eu só queria pontuar isso aqui. Deve ter sido uma coisa assim, sabe, é só uma amostra grátis do que tem que se falar a respeito disso. Não é, Giovannini? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas ainda estão muito no discurso, né? Porque a palavra compliance ficou algo meio de, olha, agora compliance, que bacana. Então eu já ouvi, inclusive a minha empresa já foi consultada por diversos partidos, né? Queremos fazer compliance, né? Mas peraí, você quer fazer compliance, mas você sabe do que significa? Fazer compliance significa fazer o certo sempre. Você está afim? Não, peraí, mas sempre quando? Não, sempre é sempre. Não, mas espera. Né? Aí começa o que... Tem mulher meia grávida, né? Não tem. Não. A gente quer um negócio simples. Meio grávida. Pode ser só um código de conduta? Não. Você quer fazer certo? Então tem que fazer com tudo. Aí você vai ter que, por exemplo, o ficha suja, você tem que expulsar do seu partido. Ah, mas aí é difícil. Pera, escuta, você quer fazer certo ou não quer? Então não tem. Então nós estamos, assim, as pessoas estão começando, eu quero ter o compliance para fazer propaganda. Partido não pode ter dono, né? Escuta, você não pode ter o xerifão lá do partido e falar, olha, a minha ideia é todo mundo... Parece que é assim, querer ter um selo de qualidade para dizer, eu sou certinho. Aqui não ele tem quer o problema. selo, mas ele não quer fazer jus ao selo. Ele só quer ter o selo, né? Então se você puder me vender o selo, eu compro. Agora, se eu tiver que me esforçar para eu ter eu receber o selo como consequência, não, isso eu não quero fazer. Por isso que eu fico imaginando os debates desse congresso, Giovannini. Tem muita gente que não sabe nem o que está falando. Uma vez numa palestra, me contaram, uma pessoa da área do compliance disse isso, que uma empresa da área da construção queria implantar um programa de compliance, e começaram as tratativas, e às tantas eles disseram, não, nós queremos compliance com caixa 2. Isso do selo, né? Esse é o sistema inovador, né? O sistema jabuticaba, né, Giovanni? Não, eu acho que se a gente começar a contar as histórias, que o pessoal vai rolar de rir em casa, mas eu queria, em primeiro lugar, só registrar meu
parabéns ao Antônio Fonseca, que é um querido amigo. Ele discute esse tema há um tempão e ele conseguiu finalmente trazer esse tema a público. Então, eu queria parabenizá-lo. A minha preocupação com compliance partidos políticos não é tanto a ideia em si, que é maravilhosa, mas como o Giovannini falou, eu fico me perguntando se eu fosse fazer, eu ficaria um pouco nervoso, porque imagina a época de eleições, só o controle do orçamento das eleições. Eu ia dizer, tem que ter uma auditoria externa, chamar Deloitte, sei lá, alguém, Ernst Young, eu vou falar o nome das 4 agora, porque eu não posso fazer propaganda, de qualquer empresa de auditoria, Grant Thornton, não sei, mas eu teria que ter um apoio externo, porque as pessoas também não entendem que fazer programa de compliance gera risco para quem faz. Se eu fizer e depois eu digo que tá ok e não tá, eu posso ter problema. E cai junto, né? Então, a questão toda é, quando me consultaram também, eu perguntei, você sabe o que isso significa na prática? Mas eu quero um kitzinho básico de compliance. Você Manda pelo correio, uma caixa. Mini compliance. Só, tipo, as pessoas têm a ideia de que, tipo, eu tenho um monte de coisas pré-prontas lá que eu chego e coloco. É uma e aí depois a gente criatura. faz um evento. O compliance com jeitinho brasileiro. Uma criaturinha. Denúncia lá e tá tudo certo. Isso é sem Então, de fato, não é eu compliance. eu acho Sem assim, ó, planos. vai ser ótimo se tiver. Eu sou um pouco cético acerca de como vai se desenvolver. Mariana, a sua opinião para a gente entrar nas perguntas do público. Eu acho que a gente já tem o TSE, enfim, você já tem essas, teoricamente, acho que o que tem aqui é uma questão de honestidade, questão de definição de programa, né? Eu vejo isso com muito ceticismo, assim, acho difícil que isso, de fato, seja... Acho a ideia é linda, nobre, é ótima, fantástico, eu mas também como é que acho. você implementa isso num partido político que tem essa questão de opinião, então vai poder ou não vai poder votar separado? Enfim, eu acho que é tanta regra que eu não tenho dúvida. Como dizem os que a regra vai espanhóis, resolver, né? del dicho al hecho hay mucho trecho. Mais é uma fácil. lei para não ser cumprida. Né? Mas só um segundo. Mesmo sendo muito difícil, mesmo estando distante da gente, nós temos que apoiar. Porque aí nós vamos dar um primeiro passo, Claro. nós vamos dar um segundo passo, nós vamos dar um terceiro, porque lá na frente nós vamos usufruir. Se a gente não der o primeiro passo, não é impossível. É bem difícil, mas não é impossível, a gente precisa ajudar. Bom, vamos às perguntas do público agora. O Wagner, a Valéria de Embu das Artes, pergunta: a população brasileira sabe diferenciar os produtos de uma empresa ética dos outros? Como saber? Olha, nós estamos. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a população. Valéria, a população em geral, se ela souber que tem uma empresa ética e uma empresa não ética e ela puder fazer a escolha de quem ela comprar, normalmente elas vão preferir comprar da empresa. Normalmente, não todos, mas normalmente vão procurar comprar daquela empresa mais ética. Hoje em dia, o compliance ainda ele é muito recente. Nós não temos ainda uma estrutura que mostre quais são as empresas, até porque não tem como mostrar se a empresa é ética ou não. O que dá para mostrar é se a empresa está se esforçando ao máximo para prevenir corrupção, para detectar problemas, para reagir, né? E isso Treinando seus colaboradores. Então, está saindo... Compromisso do topo da pirâmide, né? Estamos muito no início ainda. Existem normas de compliance, processos de certificação, mas ainda existe uma quantidade muito pequena. Para vocês terem uma ideia, tem menos de 50 empresas no Brasil com certificados da norma, né? E existem outras empresas que estão em condições, mas não buscaram a certificação ainda. Nós não chegamos ainda no nível de uma ISO 9000, que era na área da qualidade, que você podia olhar e falar, olha, nós temos 30 mil empresas, 40 mil empresas certificadas. Hoje ainda nós estamos nos primeiros passos, mas talvez esse seja um caminho. As empresas que têm um certificado, ela tem mais probabilidade de ser uma empresa ética do que aquela que não tem. Não chegamos aí ainda, tá? A vontade de um programa de compliance dentro de uma empresa parte de quem? Do dono? Tem que ser. Porque não tem como você criar algo numa empresa para você falar, tenho compliance se o dono quiser fazer diferente. Não parte dos seus diretores, dos seus gerentes, tem que partir do dono. Na verdade, assim, você pode até partir do meio da organização para estimular o dono, dono tomar decisão. E no caso de um partido político?
Boa, essa pergunta é excelente. Isso aí, claro. Quem é o dono? Quem é o Tem que dono? ser do dono do partido, Isso, né? Dono É. do partido. Que não deveria ter mais. Que não deveria ter, mas nesse caso. É. Bom, Mariana, a Daniela da Bela Vista pergunta: o disparo de fake news contra o jornalista Glenn Greenwald, feito por assessores da ministra Damares, é um crime? Olha, eu, do ponto de vista jurídico, eu não sei dizer se é, quer dizer, acho que não é Não crime, existe esse não crime, existe, fake quer dizer, news. eu acho que não existe o crime, é impossível, você tem que definir o que é fake news, como, assim, todas as medidas para combater a fake news, elas esbarram na liberdade de expressão, eu acho que isso tem que ser preservado a todo custo. Eu acho que a exposição da fake news, a gente tem que combater denunciando a sua falsidade, né? Tem que expondo a sua falsidade. Olha você primeiro. Não, eu sou advogado, eu poderia explicar um pouquinho melhor a parte jurídica. A gente tem que cuidar ao afirmar que o que ela está fazendo é crime, porque acusar alguém de praticar um crime também é crime, né? Mas então, do ponto de vista técnico, a gente não tem um crime de fake news, teria que entender o conteúdo. Dependendo do conteúdo, pode haver um ilícito ou não. São notícias de que ele seria Pode- produtor de filmes pornôs. Pode ter um crime calúnia, contra a honra e pode Isso. ensejar uma ação indenizatória no plano civil. Então, são notícias de que ele seria produtor de filmes pornôs. Isso é calúnia? Isso é a injúria? Se confirmar essa informação, eu não estou acusando ninguém de nada, teoricamente a pessoa ofendida poderia buscar seus direitos, porque isso é uma ofensa Sim. à honra, etc. Caracteriza uma Calúnia, não difamação. por ser Difamação. fake É news um bom nome social, né? difamação. O fake news é a forma, né? Como você quer dizer. É um nome popular. É um nome popular, porque é uma mentira que vem num formato de notícia, né? Vem num Isso. site, Enganar. vem É embalagem, né? embalagem é de notícia, mas é uma injúria como uma. Agora, se, por uma exemplo, tem um ofensa, menor envolvido, etc., aí vão ter outras circunstâncias. Sim. Então, Isso. depende do conteúdo. Mas aqui já temos leis para isso. Isso. Liviano, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta por que é tão difícil para a justiça brasileira fazer com que o Fabrício Queiroz deponha. Essa Direto pergunta ao de $1 ponto. milhão, né? Onde está o Queiroz? Pois é. Outra Tem que saber onde pergunta ele tá, de né? $1 milhão. O Jaime do Jardim Bonfilholi é um fiel telespectador do programa. Sim, Mais uma vez, todos os dias. cumprimento ao Jaime por ter essa coerência, essa lealdade ao programa. Jaime, é necessário que a sociedade cobre, é necessário que cada instituição exercite a sua função e que a lei seja aplicada para todos. Pouco importa a quantidade de poder, se Queiroz é ligado ao senador Flávio Bolsonaro, se Queiroz é ligado ao presidente Jair Bolsonaro. A minha visão é de que a lei serve para todos. E eu, inclusive, vou pegar esse gancho que o Jaime está levantando, essa questão da Receita Federal, né? Eu, promotor, estou sujeito à malha fina. Você, empresário, você, advogado, você, jornalista, vocês, todos estão sujeitos à malha fina, à fiscalização. Juízes estão sujeitos. Senadores, governadores e também ministros do Supremo Tribunal Federal, né? A lei é para todos. Todos têm que pagar impostos e se submeter a fiscalizações. Queiroz é um cidadão que precisa ser punido. Eu não posso me aventurar a comentar detalhes do caso Queiroz, porque eu não os conheço. E nem posso me aventurar a fazer críticas sobre membros do Ministério Público, porque seria uma usurpação de função. Quem fiscaliza o trabalho do promotor é a Corregedoria, o CNMP. Então, o que eu posso dizer é incentivar a ideia de que todos têm que ser alcançados pela lei. Giovanni, nós temos poucos segundos. A sua opinião sobre a declaração do presidente Bolsonaro de que a ANS poderia estar criando dificuldades para vender facilidades? A pergunta do Marcos de Pinheiros. Primeiro, eu só queria dar os parabéns para minha esposa. A gente está fazendo 15 anos de namoro hoje. Opa! Só registrar 15 anos de Parabéns pra namoro com a vocês. esposa. Parabéns, Parabéns, hein? Não, eu acho que é uma declaração que não sei se tem fundo na prática. A ANS é uma agência muito séria, eles têm pessoas muito competentes. Eu não vejo ninguém, nenhuma agência do Brasil querendo dificultar a vida das pessoas. Eu não corroboro com essa afirmação. Né? Ok. As declarações do presidente são
complexas. Liviano, 5 segundos para sua despedida. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui, um debate maravilhoso, Mariana, Giovannini, Giovanni, para mim uma honra, um privilégio estar aqui. O movimento do Ministério Público Democrático se sente feliz em impulsionar e propiciar esse debate. Giovanni, 2 segundos para sua despedida. Muito obrigado pela participação. 2 segundos já dá para falar, né? Muito obrigado pelo convite, foi um ótimo debate. Wagner. Eu também agradeço a todos, aí espero que o debate tenha contribuído para a gente construir um país melhor. Né? Agradecimento a todos em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, a edição do Gente do MPD que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAD. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o Caio Sorriso Show, alegrando a sua tarde. Tchau, tchau, até amanhã. Quer ficar por dentro de tudo que